Você sabe usar as preposições corretamente em inglês? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Quem está estudando inglês sabe que preposições não são fáceis, principalmente quando a gente está falando sobre as preposições at, on, in. Isso porque a gente tem algumas regras de como a gente usa o at, on, in, porém a gente tem várias exceções que às vezes nos confundem. Por isso que sempre que eu ensino preposições, eu gosto de separar elas. Então eu sempre estudo at, on, in de tempo, at, on, in de lugar, e depois as outras preposições de tempo, de lugar, tudo de forma separada, para que isso fique mais organizado na cabeça do aluno, que ele consiga entender um pouquinho melhor. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre at, on, in relacionadas a tempo. A primeira coisa que a gente pode perceber sobre as preposições at, on, in é que tanto quando a gente está se referindo a tempo quanto a lugar, a gente pode separar mais ou menos o in. Ele se referencia a coisas mais amplas, on um pouco mais específicas e o at coisas super específicas. Mantendo isso na cabeça facilita um pouco na hora da gente saber quando utilizar. Porém, a coisa que mais nos confunde nesse caso são as exceções. Então, quando eu estiver explicando, vocês vão ver que eu vou falar muito isso. A exceção é isso. Isso aqui não entra nessa regra. Então, a gente pensa nisso da amplitude de uma forma geral, para facilitar um pouco. Só que a gente tem que cuidar que não é uma regra que vale para todas as palavras, para todas as preposições. Uma coisa que vai facilitar um pouquinho o processo. Vou começar com a mais ampla de todas, que é in. Então, falando de amplitude, in é para falar sobre tempos que são nem um pouco específicos, são muito gerais. Então, por exemplo, séculos, in the 21st century. Ou para falar sobre décadas, in the 80s. Anos, in 2025. Então pensa que sempre que tu falar que alguma coisa aconteceu em algum século, em alguma década ou algum ano, é uma coisa muito ampla. Então isso pode, dentro de séculos e décadas de anos, tem muita coisa que poderia ser. Então isso torna o in super amplo. Diminuindo um pouco a amplitude, a gente usa também o in para falar sobre meses, in May, para falar sobre estações do ano, in the summer, in winter, in fall, para falar sobre alguns períodos do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening, e para falar também sobre comprimento do tempo. Então a gente tem aula daqui 10 minutos. We have class in 10 minutes. Então percebeu que quando eu falei sobre os momentos do dia, eu não falei sobre night? Aqui vai a nossa primeira exceção. Night a gente usa at. Então é in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. E é aqui que as preposições começam a nos confundir. Então a gente tem uma regra, porém a gente tem uma exceção. Vamos ver alguns exemplos então com o in. This castle was built in the 15th century. My sister was born in 2005. My birthday is in December. I have English class every day in the morning. My boss has a meeting in 30 minutes. Agora, diminuindo um pouquinho a amplitude, a gente tem o on. On a gente usa para falar sobre dias e datas, então é um pouquinho mais específico do que o in. Então, sempre que eu estou falando de um dia específico, eu uso on. No seu aniversário, on your birthday. Dias da semana, também sempre on Saturday, on Sunday. Se eu tenho um dia da semana mais um período do dia, o que vale é o dia de semana, on Tuesday morning. E o on também serve para datas completas. Se antes eu falava in May, aqui eu falo on May 5th, ou on the 5th of May. Vamos ver alguns exemplos então com o on. I always have dinner at a restaurant on my birthday. He's going to travel on the 23rd of September. I have English class on Mondays and Wednesdays. What are you going to do on Saturday morning? E agora, passando para o at, que é o mais específico de todos, a gente usa para falar sobre horas precisas e feriados. At 5:25, at 6:30, at lunchtime, at breakfast time, at Christmas, at Easter. E lembrando aqui que a gente também tem o at night, que é a exceção lá dos momentos do dia que a gente tinha no in. Vamos ver alguns exemplos então com o at. My train leaves at 8 a.m. We're going to meet at 5:30. I always have dinner with my family at Christmas. Se tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Me segue também lá nas outras redes, onde eu também posto vídeos com dicas de inglês no formato um pouquinho mais curto. A gente tem que lembrar que às vezes a gente pode estar falando sobre tempo em inglês e a gente não vai precisar usar uma preposição. A gente tem alguns casos específicos onde isso acontece. Então, basicamente, quando a gente tem outras palavras ali que já nos indicam esse tempo, a gente não precisa botar a preposição. Então, sempre que a gente tem as palavras next, last, this e every, a gente não precisa usar a preposição. I'm going to the movies next week.
I didn't sleep well last night. I woke up early this morning. They go to school every day. Além disso, com as palavras today, tomorrow e yesterday, a gente também não usa a preposição. I'm going to post a video today. He told me about what happened yesterday. I'm very excited for the concert tomorrow. Então, além da gente estudar as preposições, a gente também tem que estudar situações onde a gente não precisa usar as preposições. E é isso. Essas são as preposições at, on, in relacionadas a tempo em inglês. Como eu falei antes, as preposições são facilmente confundidas em inglês. Então, a partir daqui, o que a gente precisa é de muita prática. Eu vou colocar aqui do lado algumas expressões relacionadas a tempo para te completar com at, on, in ou no preposition. Aqui estão as expressões. Pausa o vídeo e tenta dizer qual que é a preposição correta. E aqui estão as respostas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se tu ficou com alguma dúvida ou tem uma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com outras pessoas, isso ajuda muito a fazer o meu canal crescer. Me segue também lá nas outras redes para me acompanhar e não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.